Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, a Fabiana Silva, e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Se descobrir grávida é uma das alegrias que algumas mulheres podem vivenciar, né? E ao saber dessa gestação, todas nós queremos curtir bem de pertinho com todos aqueles que nós amamos, né, Rê? É verdade, eu amo ouvir esses relatos da gravidez de cada um, o que sentiu, o que vivenciou no coração. Adoro essas histórias, gente. E, recentemente, nós tivemos aí uma pandemia, né, que nos afastou, nos deu um sentimento, assim, de medo, de preocupação. O desconhecido estava ali batendo a nossa porta. Mas algumas mulheres se tornaram mães, e é sobre esse tema que a gente vai falar nesse episódio hoje. Então, vem pra cá, que hoje o nosso assunto é maternidade na pandemia. E a gente tem muito pra contar. Hoje vamos conversar sobre Fui Mãe na Pandemia e convidamos a querida amiga nossa aqui e colega da RTM, ela que é assistente de produção, a Luana França, para falar conosco como foi o seu período de maternidade ali na pandemia, né? Você e a Renata, as duas, se tornaram mamães na pandemia. Então, Luana, conta pra gente como é que foi e seja muito bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Eu estou muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da minha história para vocês. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre esse tema é falar sobre a minha conversão. Falar como eu conheci Cristo. Porque assim, eu fui sempre aquela pessoa que nunca quis ter filhos. E os anos foram se passando. E aí, quando fui chegando aos 29 anos, eu me perguntei, será mesmo que eu não quero ter filhos? Aí eu falei, não, eu quero. E aí foi muito rápido. Eu conheci meu marido, eu falei, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí fui procurar ajuda, né, para saber se eu poderia ter filhos. E eu descobri que eu tinha um cisto e que eu precisava fazer um tratamento. E aí já veio aquela coisa na minha cabeça, eu não vou ser mãe. Eu não passei a vida toda falando que não ia ser e realmente eu não vou ser. E aí eu comecei a fazer um tratamento. Foi muito difícil esse período. E eu comecei a fazer um tratamento para conseguir engravidar. Teve um certo dia eu não ia eu ia para a igreja, mas eu não era batizada nem nada, né? Só ia e frequentava a igreja. Aí teve um dia que eu fiz uma oração no meio da rua assim, eu falei: "Ai, Deus, eu queria tanto, mas tanto engravidar". Eu fumei durante 14 anos na minha vida e eu ainda fumava nessa época. E aí eu falei, eu preciso de alguma coisa mais forte, um motivo forte para que eu consiga parar de fumar. E eu precisava engravidar e meu grande sonho da minha vida é me batizar grávida. Aí eu descobri que eu estava grávida, no mesmo dia eu parei de fumar, uma força maior dentro de assim, inexplicável, eu não conseguia mais pensar em cigarro. E eu deixei e eu me batizei com 7 meses. Um barrigão de 7 meses. Que legal, muito lindo, gente. Depois quero foto disso daí, hein? Tem até vídeo. E foi um momento muito, muito desejado, muito importante para mim. E aí eu me batizei, me casei, me batizei. E foi um momento muito importante na minha vida, porque através... Estava até comentando nos bastidores com a Rê, que quando eu estava grávida, eu sentia que tinha um bem, uma coisa boa dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. E eu andava nas ruas, eu sentia que eu tinha que cuidar e andar devagar, porque era um bem que mudou quem eu era. Mudou a forma com que eu agia, mudou a forma como eu pensava, porque eu sentia que tinha algo bom dentro de mim. No meio... em todo lugar que eu fosse, eu estava sentindo, eu tinha muito medo. E foi um período complicado por causa da Covid. Então, assim, Deus, eu acredito que Ele usou esse período para mostrar o cuidado que Ele tem com a minha vida. Porque era medo o tempo todo. Nossa, e aí você, então... Uau, fiquei aqui até emocionada ela falando de algo bom, né, do bem, porque realmente quando a gente se torna mãe, se descobre mãe, vem medo, vem assombro, né? Como é que eu vou cuidar de outra vida se eu não sei cuidar nem de mim mesma? Mas a gente tem esse sentimento de que, uau, eu tô carregando uma vida, eu preciso cuidar, eu preciso zelar. E você sentir isso, né, de forma tão palpável, que era algo muito precioso para você. E aí, por exemplo, quando eu fui mãe, há 12 anos atrás, eu
Nossa, eu ficava pensando assim, como é que eu vou falar pra minha mãe, pro meu pai? Não, eu tenho que ligar, não vou esperar eles mandar responder a mensagem, eu tenho que ligar. E eu liguei pra eles moravam no interior na época. E foi tão gostoso, eu lembro da frase que meu pai falou, da voz da minha mãe pulando de alegria no fundo, tal. E aí eu pensava para alguns amigos, algumas pessoas eu vou contar ao vivo, eu vou comprar uma caixinha, enfim, eu vou ter esse contato. Vocês duas vivenciaram na pandemia, né, a gestação, você e a Rê, a gravidez da Helena, da segunda filhota dela, né? Como que foi para vocês essa questão do medo, do assombro, do desconhecido, né? De não poder compartilhar com as pessoas assim tão de pertinho a gravidez? Bom, tem coisas engraçadas no meio disso, né? Uma é que teve muita gente que a gente não viu nos 9 meses de gravidez. Aí, de repente, a pessoa te vê com um filho. E a pessoa fica com vergonha de perguntar se é seu mesmo, se não é. Teve até uma vizinha que a gente não se encontrou. A vizinha de porta do prédio. E, de repente, eu ouvi um choro de bebê. Eu tava pra ganhar a Helena. Aí, de repente, eu vejo ela com um bebê. Eu, gente, ela tava grávida. E depois ela me viu com o bebê. Você tava grávida. E a gente descobre depois. Era o segundo filho dela também. Mas eu lembro que pra mim foi assim. Foi bem no começo da pandemia, né? A gente tinha ido até em fevereiro, lá no Encontro de Amigos e Ouvintes no Sul. E tinha sido tão bom. Sabe aquele pedaço do céu, assim, que você volta e, ai, Senhor, que delícia. Aí a gente voltou do encontro em fevereiro de 2020. Começou em março a fechar todas as coisas, né? Teve até que cancelar o aniversário da rádio dos 50 anos, fechou shopping, não tinha nada aberto. E aqui na rádio a gente ainda tava vindo normal, então eu lembro que só tinha, tipo, o meu carrinho e o iFood na rua, né? E eu tava com aquela sensação, Deus, acho que é nesse momento que eu vou embora, né? Eu tava achando assim, eu vou, né? Tudo bem, chegou minha hora, vou pegar esse negócio aí que ninguém tá ficando e eu vou embora. E eu lembro que eu tava com essa sensação, mas tudo bem, tudo bem. Aí eu, assim, com a sensação de que eu ia pegar e que eu ia partir. E aí, no segundo dia que tava tudo fechado, eu fui fazer um teste, porque eu tava me sentindo um pouco estranha. Aí eu vejo grávida. Aí eu, ai Deus, não vou embora não, o Senhor tem outros planos pra mim. Na verdade, o Senhor tá me gerando uma nova vida. Então, é uma coisa muito diferente, assim, você vê que tá todo mundo muito triste, muita gente querida, perdendo muita gente. Então, foi um momento muito sombrio, né? Muito triste mesmo. A gente se compadecia de tantas pessoas que foram embora ou de outras que ficaram com sérias sequelas. Mas, ao mesmo tempo, lá em casa foi um período muito bom do novo, de vida. Algo que, assim, que eu não imaginava, sabe? Foi muito gostoso viver isso. E acho que também por estar na pandemia, eu falo isso. A gente conseguiu curtir com muita intensidade, porque estava todo mundo em casa, obrigatoriamente em casa, né? E se fosse em outro momento, meu esposo estaria trabalhando, na época ele trabalhava em Sumaré, que era outra cidade, então tinha que levar 2h30 para ir, 2h30 para voltar, e pôde acompanhar muito mais de perto essa gravidez do que a gravidez da Paola, por conta do trabalho, da rotina louca, né? A gente foi obrigado a ficar todo mundo em casa, fazendo todos os exames juntos, mas fora os contratempos, né? Porque uma vez que você tá grávida, você precisa fazer exame, você precisa sair de casa, você tem outras complicações de saúde por conta da gravidez. Eu sei que a Lu teve e eu também. E você é obrigado a ir no hospital quando todo mundo só sai de casa para ir na farmácia, ou ir no mercado, ou se vai pro hospital porque tá com Covid. E tinha horas, né? Mais ou menos assim, você só podia ficar algumas horas fora de casa. E tinha o negócio do, né, nesse dia anda a placa tal, anda a placa tal rodízio aqui em São Paulo, né? Teve isso também. E a gente tinha que ir pro hospital para fazer exame, para tratar, porque a gravidez, tanto para a Lu quanto para mim, trouxe outras coisas também, que a gente precisou ir bastante pro hospital, mas é aquela sensação. Deus está guardando, está cuidando. E não a falta de domínio, né? Eu acho que o Covid trouxe isso muito para perto de nós. Não temos domínio sobre nada na nossa vida. Se a gente vai partir amanhã, se a gente vai ficar, se a gente vai embora, se a gente vai ter uma outra vida para cuidar. Você ia para o hospital para cuidar do bebezinho que está lá dentro, mas você não sabia se você ia se contaminar e tanto você quanto o bebê ia embora. Então, acho que essa questão muito próxima de viver um dia de cada vez, sem domínio de nada, e que a vida está nas mãos de Deus, acho que isso foi bem latente, né, Lu? Com certeza. A Luíse, o nome da minha filha Luíse, ela é a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. E foi justamente nessa época da Covid. Então, assim, minha mãe não conseguia. Eu falava, mãe, não dá para acompanhar. Mãe, não dá. O limite é uma pessoa. Tudo tinha limite. Uma pessoa acompanhava, uma pessoa isso. Então, assim, todo mundo estava ansiando ali, estava feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado. Então, toda a minha família se reuniu nesse momento e queria estar perto e não podiam. Então, foi muito difícil, muito delicado. E sobre a questão da gestação, eu tive
crise de ansiedade na gestação. E a minha crise de ansiedade, ela acarretou a pressão alta. Então, assim, mas eu era bem chorosa. Nós já somos, né? Na gestação, então, nossa. Mas eu não podia ver uma pessoa discutindo com outra na minha frente. Eu não tinha nada a ver com o assunto. Minha pressão subia. 17 por 8, 18. E eu ia para o hospital. Então, a Terra comentou sobre isso. Então, assim, eu vivia muito. Quase toda semana eu estava no hospital. Porque eu não tinha esse controle emocional e eu tinha que ir para o hospital e, infelizmente, tinha um perigo de ser contaminada, e a família também não podia estar junto, então foi bem delicado. Essa crise também acho que desencadeou com o próprio Covid, porque assim, como que você, né, a gente que é mulher, que é mãe, primeiro filho, a gente quer cuidar, por exemplo, como que eu vou organizar um enxoval? Como é que eu vou pensar em montar o quarto? Tá tudo fechado, eu não posso comprar. E minha mãe não vai poder estar comigo no hospital, né? A gente sempre já pensa tudo isso, então acho que isso notoriamente já te dá uma ansiedade, né? E estando grávida, fica tudo muito mais latente. Os hormônios à flor da pele, né? E também quando nasceu, né, Rê? Porque foi muito difícil. A minha filha, quando nasceu, não podiam visitar. Eu tinha muito medo. O medo, ele foi predominante todo o tempo, na gestação até quando nasceu. E, infelizmente, quando ela nasceu, ainda passei por um outro susto, que tinha uma suspeita de meningite. 3 dias depois que ela nasceu, eu fiquei internada, e mais perigo ainda. E a questão do medo da questão da vacina, porque a gente ficava se sentindo impotente, porque não estava disponível para a idade delas, né, recém-nascidos. Então, assim, o medo, a insegurança foi o tempo todo, né? E principalmente quando nasceu, porque a gente minha filha não pode ser vacinada, eu consegui ser vacinada, mas minha filha não pode, não tem. Então, aquela angústia, aquele medo era predominante o tempo todo. Eu acho que essa sensação, como você citou muito bem, né, da impotência, na verdade, em qualquer fase da vida, qualquer época, essa é a nossa condição, né? De dependentes, de impotentes, de falta de controle das coisas, da vida do outro, de proteger. Só que o Covid deixou isso escancarado, porque a gente sabia que era algo invisível, que a qualquer momento podia pegar em cada um, e a gente só descobria se a pessoa ia ter um problema ou não depois que pegava, porque tinha gente que conseguia sair bem, tinham outros que não tinham nenhuma doença pré-existente e partiram. Então, acho que pelo menos isso fez a gente ser obrigado a viver aquela situação de basta cada dia o seu próprio mal, né? Viver um dia de cada vez, todos na dependência de Deus, não temos controle sobre nada mesmo, né? E exercitar isso. Não foi fácil, não foi que a gente tirou de letra, mas a gente foi aprendendo um dia por vez. Então, querido ouvinte, vem com a gente pro próximo bloco, que a gente tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto de ser mãe aí na pandemia. Já já a gente volta. Voltamos então com Mulheres de Esperança hoje, falando sobre o tema, né? Fui mãe na pandemia. Estamos com a participação da Luana França aqui. Se você não sabe, a Luana, ela grava orações do calendário de oração pra gente, a nossa voluntária. E também essa música que você ouve aí na abertura, no encerramento, é a voz da Luana também. A Lu tá aqui abrilhantando Mulheres de Esperança mais uma vez, viu? E eu queria fazer uma pergunta para as duas. No caso da Renata, que teve aí a gestação da Paola e da Helena. A Paola nasceu no período não pandemia. E a Helena, não, foi totalmente em casa ali, né? Até o parto, tudo. O que foi de mais diferente para você nessas duas gestações? Bom, primeiro que eu acho que é assim, na verdade houve uma vez uma frase de uma doutora em neurociência cristã, que ela fala assim, a gente nunca pode ficar só com o ônus das situações. Tem situações que são difíceis, a gente tem que falar, né? Pandemia, vamos colocar na mesa. Difícil. Poxa, tanta gente morreu, né? Perdemos, economicamente também muita gente foi afetada, perdeu emprego, questões emocionais, ok, foi ruim. Mas teve coisas boas, né? Teve muita lição que a gente tirou disso e tudo mais. E nessa situação da gravidez, né? O ônus e o bônus, então, de tudo isso foi, tipo, da Paola, a gente continuou trabalhando normalmente, então a gente não conseguiu, talvez, curtir tanto a gravidez nesse sentido. Já no da Helena, como a gente estava em casa, era aquela coisa, eu estava com a minha filha também pequena em casa, então ela acompanhava tudo, todos os exames, aí meu marido também acompanhava todos os exames, e a família inteira, né? Então a gente conseguiu curtir isso bem de perto, e eu acho que até no hospital, né? Por exemplo, no da Paola foi muito legal, poxa, todo mundo foi lá visitar a gente brincou que foi o RTM na sua maternidade no dia que a Paola nasceu, foi muito gostoso, foi uma delícia. Já no da Helena,
não podia ir ninguém, assim. Então, tanto que a gente ficou um dia só no hospital, né? Que normalmente fica de 2 a 3 dias, né? E tinha que ir embora, porque tinha que vagar o quarto por conta da pandemia mesmo. E aí, mas ficou aquela coisa muito intimista. Então, assim, acho que de tudo a gente tira algo que foi bom e algo que foi difícil, mas não podemos ficar só com as partes ruins das coisas, né? Tem coisas que são boas mesmo, e eu acredito que na gestação da Helena a gente curtiu muito essa questão de um convívio muito próximo, não tinha nem opção de ficar longe nenhum dia, foram 9 meses todos grudados, e também toda essa questão intimista, né? Era só a nossa família, não podia ter ninguém visitando a gente. Ninguém então, dividindo o colo. ninguém dividindo o colo, vai vivenciar com toda intensidade. E pra você, Lu, sendo a primeira gestação que você aí sonhou com ela, o Senhor te presenteou, como que foi pra você? Teve algo bom, como a Rê falou, ou alguma coisa que foi muito difícil, que te marcou? Principalmente depois do nascimento da Louise, né? Que você tava mamãe recém-casada e tal. Como é que foi pra você? Então, o nascimento da minha filha, minha gestação como um todo foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Luana antes e uma Luana depois. A parte mais difícil de tudo isso foi quando ela nasceu, ela estranhava todo mundo. Ela é uma criança que não conhecia a própria família, ela não ia no colo de ninguém. Então, isso me frustrava muito, e até toda a minha família, né? Porque ela só queria saber de mim, até o pai também. Então, assim, o mundo lá fora era diferente. O rostinho da criança, quando saía para fora, é diferente. Ela ficava impressionada com a rua, ela ficava impressionada quando a gente podia sair no shopping, tudo era novo. Então, ver aquilo fez um estralo assim na minha mente, falando, olha o que nós estamos passando. O mundo para minha filha era desconhecido, porque ela estranhava tudo era novo, um parque, né, onde não podiam se aglomerar pessoas, onde não podiam estar muitas pessoas próximas. Ela se assustava quando tinha muitas pessoas. Quando podíamos nos reunir como família e estava todo mundo e a gente conversando normal, ela começava a chorar, porque ela não entendia o que era isso, todo mundo junto, né? Família. Os barulhos também. Os barulhos. Né? Então, ela estranhava muito, chorava muito. Então, foi muito difícil. A parte boa foi que minha vida mudou depois da minha filha e eu pude sentir o poder de Deus, como Deus é maravilhoso, como Ele cuidou de mim desde o início até onde eu estou hoje. Então, assim, Ele usou a vida da minha filha e está usando todos os dias para me mostrar o quanto Ele me ama. Que lindo, né? Bom, Lu, eu pergunto para você, na questão, como que você lidou emocionalmente com o fato de talvez ter amigas te contando que perderam pessoas queridas, familiares, chorando, e você ao mesmo tempo vivendo um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Como que você equalizou isso? É difícil, né? Você não pode mostrar a felicidade porque você se sente, nossa, mas aquela pessoa está sofrendo. No trabalho, minha amiga tinha perdido o marido dela, mas eu tinha tanta coisa para contar. É novo, mãe pela primeira vez, eu queria contar minhas experiências, perguntar se estava tudo certo. Está tudo certo, é isso mesmo que acontece? E ela chorando. E a gente se sente mal de estar feliz. Que a morte, ela é muito triste, de certa forma, então não tem como, né? Então, eu me segurava a felicidade, né? Eu não compartilhava nas redes sociais a vida, o aprendizado da minha filha, como estava, porque todo mundo estava sofrendo, todo mundo tinha alguém perdendo, alguém, né? Tinha alguma sequela que estava passando, então, assim, a gente se sente retraída. E, meninas, eu lembro agora vocês falando, eu tive outras amigas que engravidaram na pandemia, né? E uma delas, a Tati, fui no chá de fralda, né? Que lançou aquele chá fralda garagem, né? Que você passava na porta da pessoa, deixava lá. Várias tendências. Teve vários tipos. Eu tava muito tempo sem ver ela e muito feliz porque ela tava grávida do Pedro. E aí passa, desce do carro, tira uma foto, entrega o presente, todo mundo de máscara e tal, né? Não pode encostar na grávida. Eu não aguentei. Eu desci do carro já. Amiga, já abracei e tal. Levei uma bronca depois de uma pessoa lá. Mas, assim, eu tava muito feliz por ela e muito feliz de estar vivenciando aquilo com ela mesmo à distância. Eu não queria só saber das redes sociais, eu tava feliz de estar ali com ela, né? Como é que foi pra vocês na questão da vivência da fé de vocês a partir dessa circunstância de estarem grávidas, os 9 meses, a incerteza, o medo da Covid? O que mexeu na fé de vocês diante disso?
Pra mim foi aquela sensação de que eu comentei, né, da impotência, não temos controle de nada, que a vida é um mistério mesmo, que quem comanda tudo é Deus, né? E o melhor que a gente tem para fazer, mesmo sem entender, é ficar na conta dele, é depender dele, mas colocar também muito em prática. Eu lembro do Salmo 127 que fala, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E eu lembro de uma coisa que, assim, a cada 15 dias, né? Ia uma senhora lá em casa, que ela limpava e tudo mais, e eu tava grávida, e ela ia em várias casas. Então eu sabia que ela poderia, talvez, em alguma, né, das casas, com outras pessoas doentes, se ela viesse. Mas eu pensava no sustento dela. Senhor, ela precisa de todos esses empregos, precisa também da minha casa, né? E eu falava, e é isso, e eu quero que ela tenha sustento, e se porventura acontecer, né? A gente não tem domínio, então nos ajude a ser prudentes, mas ao mesmo tempo nos ajude a não tentar controlar as coisas com as nossas mãos, né? Acho que a prudência é diferente de você tentar segurar tudo e garantir que tudo vai dar certo. Não, é depender de Deus. Então, acho que foi orando muito esse salmo, pensando... Senhor, é isso, a gente vai ter que sair para fazer exame, pessoas vão vir aqui em casa porque precisam, né, do sustento, a gente precisa continuar fazendo a economia girar, a gente vai ter que ser prudente, claro, usar máscara, no que depender de nós, a gente vai seguir as regras sanitárias, mas no fundo, sempre foi o Senhor e sempre vai ser o Senhor. Então, acho que é isso. E conseguir estar contente, ao mesmo tempo chorar, né? Eu acho assim, era num dia, talvez a gente ia viver um choro, uma tristeza. Também tive pessoas que faleceram próximas. Não pude ir no enterro de outras pessoas, né? Minha avó também faleceu nesse período. Tive uma outra tia também que faleceu, assim, e ainda... Era aquela coisa, eu até iria por mim, mas minha filha tinha 3 meses, né? Ainda estava na pandemia, ninguém tinha tomado vacina, então eu vou? Não vou. E tentar ficar em paz, eu acho que assim, é você conseguir ficar em paz, mesmo com tudo desmoronando, mesmo com tudo caindo, sabe? E você manter aquela paz, Deus, o que eu pude fazer pela minha avó, fiz em vida, não vou conseguir ir lá no enterro, todo mundo perguntando, mas tá tudo bem, né? E acho que é isso, era tentar viver um dia de cada vez e pedir sabedoria para cada decisão. O meu chá revelação foi uma live. Que legal. Eu lembrei agora você contando. Meu sobrinho também, eu tive um sobrinho que foi live. Foi muito legal. Então, nesse período, foi o período que mudou a minha vida e que Deus mostrou todo o tempo o cuidado dele. Então, assim, mudou quem eu era. Então, assim, você começa a perceber, né, as coisas que eu fazia, tudo que eu pensava. Então, mudou tudo. Então, você sente nitidamente o cuidado de Deus. Foi muito, mas muito lindo o que eu vivi na minha maternidade, a minha gestação. Porque era Deus puro o tempo todo. O medo a gente tinha que enfrentar, porque a gente tinha que sair, a gente tinha que ir no médico, a gente estava ali, tinha vários obstáculos, mas a gente sentia, era palpável, eu sentia o bem dentro de mim. E era o cuidado, né? De chegar lá no exame e falar, tá tudo bem. Tudo bem, era um alívio, mas a gente sentia o carinho, o amor de Deus o tempo todo. Exercitar a fé todos os dias, né? Todos os Diante dias. de cada desafio, porque como você falou da avó, o Senhor também estava no controle dessa situação, Sim. né? A soberania dele está acima, né, de tudo isso. Então, mesmo na pandemia que a gente sofreu tanto, ele ainda permitiu, né, que outras vidas viessem nesse período e as mamães pudessem aprender tanto aí, né? Aprenderam a ser mãe 24 horas por dia ali, confinada em casa com o marido. Que gostoso vivenciar tudo isso. A gente vai para o próximo bloco com uma reflexão. A pandemia foi algo muito difícil, né, mundialmente. Todos os lados nós olhávamos e só tínhamos notícias tristes, né, para o nosso coração e parecia não haver nenhum lugar seguro. Houve perda, dor e muito choro. Porém, em alguns lares haveria uma grande novidade. Uma vida nova estava sendo gerada. Quem não recebeu mensagens ou assistiu vídeos de pessoas compartilhando que seriam pais nesse período desafiador? Era Deus renovando a nossa esperança. Então, o nosso choro se tornou em alegria e houve gratidão ao Senhor por uma nova vida que Ele havia decidido criar. Deus e a sua perfeita soberania. Ele, em sua infinita bondade, usa tempos difíceis para nós, para nos ensinar que Ele é quem está no controle de todas as coisas, que é soberano em sua vontade de ceifar uma vida ou criar outra nova.
A pandemia nos ensinou isso. Nada está debaixo da nossa vontade ou controle, mas tudo está sim debaixo da vontade de Deus. E as mães que passaram os 9 meses em casa, afastadas dos seus familiares e amigos, conheceram bem perto essa dependência do Senhor, que sempre cuida de tudo muito melhor do que nós. Ele é mestre em tornar algo desafiador em algo maravilhosamente bom. Não foi assim com Maria, mãe de Jesus? Ela foi a escolhida por Deus entre todas as mulheres que nasceriam em todas as épocas, para gerar o Salvador do mundo. Maria foi uma mulher humilde, mas Deus a tornou em mãe do Redentor prometido. Assim como as mamães que geraram na pandemia, Maria também conviveu com a incerteza, com a preocupação, com o medo. E Jesus nasceu num período muito difícil, num local que não era especial, sem conforto, coisa que nenhuma mãe quer que o bebê experimente ao nascer. Mas Maria confiava e adorava a Deus, independente da circunstância. Se você também estiver vivendo um período desafiador ou diferente do seu normal, saiba que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. O tempo, a vida e as estações estão debaixo da sua amorosa vontade. Confie que Ele está cuidando de você, mesmo se você no momento não conseguir enxergar. Precisamos então exercitar a nossa fé no escuro, no medo e no silêncio. É nessas horas que Ele se revela e se faz presente, achegando ao nosso coração para nos ensinar a caminhar debaixo da dependência do seu imenso amor. Ah, que lindo, Fabi, adorei, é verdade. A história de Jesus com todas essas circunstâncias nos lembra que Deus sabe muito mais que a gente das coisas, né? E a vontade dele vai ser realizada independentemente das circunstâncias, sejam humanas ou seja do tempo, né, que a gente está passando. Lu, muito obrigada pelo seu tempo com a gente. Quero saber se tem mais um ouvinte que ficou grávida na pandemia. Sim, porque eu sei que tem bebês que regulam de idade com os nossos filhos. Então tem mais, vocês vão contar para nós pelo WhatsApp 11 974 181 456. E você que foi vovó na pandemia, vovô, conta pra gente também esse outro lado, né? Como foi você querer cuidar, querer estar perto e não podia? Depois compartilha conosco também. Obrigado, querido ouvinte, por mais um episódio do Mulheres de Esperança que você esteve aqui com a gente. Obrigado, Lu, pela sua participação. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Obrigada, Rê. Obrigada, Luan, que está na técnica. E a gente se vê no próximo Mulheres de Esperança. Até lá. Até. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.